Olá, eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Fonte de Riqueza. Não fui eu quem escrevi esse texto. Esse texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ok? Então, vamos iniciar orando? Senhor nosso Deus, nós agradecemos o privilégio de estarmos aqui, pedimos a Tua bênção, pedimos que compreendamos aquilo que Tu tens a nos dizer. Perdoa-nos os nossos pecados, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, quem escreveu o texto Fonte de Riqueza foi a irmã Priscila Mota. E ela pede para a gente ler Provérbios, capítulo 10. E é um texto bem longo, mas eu vou ler com os irmãos. Ele diz assim: o filho sábio dá alegria a seu pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroam a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios abriga a violência. A memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Aquele que pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato o leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daqueles que não têm juízo. Os sábios acumulam o conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo lhe traz vida, mas a renda do ímpio lhe traz castigo. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As bênçãos do Senhor trazem riqueza e não inclui dor alguma. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, e o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. O que o justo almeja redunda em alegria, mas a esperança dos ímpios não em nada. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios do justo sabem o que é próprio, mas a boca do ímpio só conhece a perversidade. Amém? Bom, irmãos, então, esses são conselhos
de Salomão. São muitos conselhos, né? E durante todo o tempo aqui nesse texto, a gente vai vendo que as coisas se contrapõem, né? O sábio e o insensato, aquele impiedoso com o que faz justiça, o displicente com o diligente, o mal com o bom, enfim, são coisas que se opõem. A Priscila Mota escolheu o versículo 22 para ser o nosso versículo-chave, que diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, de tudo que a gente leu nesses conselhos, nós vamos nos ater a isso, que a bênção do Senhor traz riqueza, por isso que nós temos que estar conectados com Ele. Então, a verdade de algumas afirmações que a gente fala sempre, né, cotidianamente, acaba sendo colocada em dúvida quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e ver, neste caso específico, o que esse texto de Salomão diz em Provérbios. Então, a gente fala coisas como, sempre que a gente faz escolha, a gente perde alguma coisa. E não é verdade, né? Segundo a palavra de Deus, a escolha certa nos traz bênção. Ou tem uma frase que diz que viver para Deus exige algumas perdas. As perdas que são exigidas, na verdade, não são perdas, né? A gente faz escolhas por novas opções de vida melhores. E outra delas é que é necessário perder para ganhar, né? Então, nem sempre a gente precisa perder para conseguir uma bênção. Então, assim, são frases que, se a gente for analisar à luz das escrituras, elas sempre vão relacionar que a gente ganha uma coisa para perder outra, ganha uma coisa para perder outra. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que se você estiver conectado com Deus, se você estiver com uma vida de obediência, você pode ganhar sempre. A relação pode ser de ganha-ganha o tempo todo. Bom, então a irmã Priscila Lessa diz no texto dela que depois de um balanço da trajetória da vida dele, Salomão percebeu que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então ele diz, Salomão chegou à conclusão que a dor ela só é incluída na história dos homens e mulheres que experimentam a riqueza de forma insensata. O que é uma pessoa insensata? Uma pessoa sem juízo, que não faz as melhores escolhas, que não age de acordo com a razão. Uma pessoa que age sem sabedoria. Então, pessoas descuidadas, distraídas, inexperientes, são pessoas insensatas. Então, ele prefere chamar essas pessoas de insensatas o tempo inteiro, né? Então, essas pessoas, sim, que são insensatas, que fazem escolhas sem discernimento, elas recebem riquezas com dor. E riqueza aqui não só no sentido de dinheiro, né? Então, o texto diz que a sabedoria prepara cuidadosamente o banquete e nele estão todas as riquezas das bênçãos de Deus, que não são dolorosas. As bênçãos do Senhor, elas são sempre alegrias, são sempre coisas positivas. Por outro lado, a insensatez concorre tentando copiar os preparativos para o seu banquete, mas inclui muita dor. Então, aquele que é insensato quer fazer como o sensato, quer oferecer um banquete da mesma forma. Só que o banquete daquele que age com discernimento e sabedoria não carrega nenhuma dor. E o banquete do insensato inclui muita dor, muita perda, muita desesperança e muita decepção. Então, a pessoa que é cautelosa na fidelidade ao Senhor, ela vai perceber a diferença e vai procurar sentar-se à mesa com a sabedoria. Não vai fazer a escolha errada, não vai se sentar com os insensatos. Ela vai procurar a sabedoria. Então, o texto fala que a gente não pode se distrair com nada, que a insensatez não pode encontrar a gente com pessoas inexperientes, que nós temos que ter uma comunhão com Deus. Para quê? Para que nessa comunhão a gente tenha o reconhecimento de suas ricas bênçãos. Então, nós só vamos reconhecer as bênçãos de Deus se realmente estivermos conectados com Ele. Como é que a gente está conectado com Deus? Quando, primeira coisa, é reconhecer que Jesus Cristo
veio ao mundo, morreu, se entregou por nós, viveu como homem, morreu morte de cruz, por causa dos nossos pecados, por causa das coisas que nós fazemos erradas, que já fizemos e que faremos. Então ele carregou todo o pecado do mundo em si. Então ele morreu e ressuscitou. Então a primeira coisa para que nós possamos ser pessoas sensatas é reconhecer que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Feito isso, nós temos que reconhecê-lo como Senhor da nossa vida, dar a ele a direção do nosso carro, digamos assim, que é a nossa vida, nas mãos do Senhor. Aí sim, nós teremos uma vida plena. E como que nós podemos ter uma conexão com Deus? O que nos separa do Senhor são os nossos pecados. Então, nós não podemos viver de modo insensato, não reconhecendo os nossos pecados, não pedindo perdão, não nos arrependendo, e depois desejando que o Senhor nos atenda como se nada estivesse acontecendo. Isso me lembra uma historinha de um menino. Este menino ia visitar a tia, que era uma pessoa que ele gostava muito. E a mãe dele não visitava sempre a sua irmã. Então, aquele dia era um dia muito especial para os dois, tanto para o menino quanto para a mãe. Então, a mãe o arrumou primeiro, deixou ele todo bonitinho, levou até a varanda e falou: você fica aqui, aguarde que eu vou acabar de me trocar e aí a gente vai para casa da titia, tá bom? Então, você não se suje, fique aí. Tá bom, e o menino ficou lá na varanda, aguardando a mãe, aguardando. Daqui a pouco, passou um colega na rua que mexeu com ele, fez bullying. Começou a brincar, tirar sarro dele. E ele, desobedecendo a mãe, esquecendo totalmente a ordem que havia sido dada, o que ele fez? Saiu da varanda correndo, foi pra rua, começou a discutir com o menino, eles brigaram, se rolaram no chão, enfim. Ele ficou todo sujo, todo amassado, todo amarrotado. Quando ele se deu conta de como ele estava, ele ficou desesperado. Falou: nossa, desobedeci a minha mãe. E agora? Ela mandou eu ficar na varanda e eu não obedeci. Nossa, e agora? E já estava voltando para ir para a varanda. Quando ele estava voltando para ir para a varanda, quem ele viu? O sorveteiro. E este menino amava sorvete, amava. O que ele fez? Esqueceu imediatamente do estado em que ele estava e saiu gritando: mamãe, mamãe, compra sorvete para mim, compra sorvete para mim. E a mãe saiu para atendê-lo. Quando ela saiu na varanda e ela viu o estado em que estava o seu filho, totalmente sujo de lama, totalmente amarrotado, totalmente sujo, ela disse: eu adoraria atender você, mas você não tem condições de me pedir nada. E aquilo que eu entendo é isso, que nós, se estivermos sujos pelo pecado, se estivermos amassados, todos elanhados, desobedientes, e esquecermos de nos arrepender, o Senhor não tem condições. Por mais que Ele nos ame, Ele não tem condições de atender os nossos pedidos. Ele não tem condições, porque nós estamos sujos. Então, assim, nós temos que ter em mente que nós não podemos ser insensatos como aquele menino, sermos levados pela paixão do momento, sem pensar, sem ter discernimento e escolhendo, fazendo a pior escolha possível, porque aí nós estaremos nos afastando de Deus. Então, a maior fonte de riqueza é agirmos com sensatez, fiados que Jesus Cristo, só Ele, pode nos limpar, pode nos lavar e pode nos levar a uma conexão perfeita ao Pai. Então, através deste ato, através do sangue de Jesus Cristo, através desta fonte de riqueza, nós teremos todas as bênçãos, sem nenhuma dor. Amém? Meus irmãos, foi isso que eu entendi. Eu vou terminar aqui com a última frase de Banancial, que diz que sejamos sempre atentos e participantes da mesa da sabedoria, que tem por princípio o temor a Deus. Então, não há como ter temor ao Senhor se não formos obedientes, né? Eu me termino aqui,
perdão. Eu termino aqui com o nosso abraço fraternal, com o nosso abraço de ursa, ó, muito apertado. E, obviamente, com a palavra-chave, que é saudades.